Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre uma comparação, tá? Que a gente vai fazer sobre o modelo Sarima e Roll Winters, né? É uma coisa já muito perguntada pelos cursistas, né, do curso de análise temporais, né? Mais sobre o curso, só procurar um link logo abaixo, né? E todo o material disponível para vocês, tá bom? Analisetemporais.com. Então, o objetivo da aula de hoje é comparar o Sarima com o Hot Wheels. Aí a gente vai, eu dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou fazer o diagnóstico dos erros dos dois modelos, né, para uma mesma série temporal, e depois eu vou quantificar três índices diferentes, certo? Três métricas diferentes de erros, certo? Os erros quadrados médios, o erro médio, tá? E o erro médio absoluto, tá bom? Ou erro absoluto médio. Então, eu vou mostrar isso para vocês agora, como fazer isso no R, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi ler os dados, né? E para quem é frequente, já aqui no canal, sabe que dados é esse que eu estou falando? São dados de exportações mensais do estado de Goiás de 2001 a 2019. Depois eu transformei a série a dos dados em séries em uma série temporal, iniciando em 2001, né, e com a frequência mensal. Em seguida, apliquei a transformação logarítmica para tentar estabilizar essa variância, que a gente viu que ela cresce, né, com o tempo, né, com a tendência. Então, foi necessário aplicar o log. E, por fim, eu estou mostrando aqui a série temporal transformada, né, depois da aplicação do logaritmo. E o que é que eu vou fazer? Vou aplicar o Hot Winters e o modelo Sarima. São modelos, né, que a gente já ajustou para essa série no passado. Agora a gente vai fazer de novo, mas comparando os resíduos de cada ajuste. É isso que a gente vai fazer. Vou usar para a série toda, mas obviamente, quando vocês forem pegar a série de vocês e testar o Hot Winters, o Sarima ou outros modelos, você tem que separar a série em 70% treinamento e 30% validação. É mais ou menos esse o cálculo. Quando você não vai para algo mais, vamos dizer assim, complexo, né, como cross-validation, né, ou validação cruzada, tudo, mas a gente, aqui é suficiente a gente usar 70% treinamento e 30% validação. Então, você olharia somente para o treinamento, ou seja, 70% da série, porque a outra parte você ia validar o modelo ajustado. Então, esse exercício eu estou fazendo para a série toda, mas você em casa, ou no escritório, né, na sua empresa, no seu grupo de pesquisa, né, você deverá fazer apenas para o treinamento, tá bom? Para escolher qual é o melhor modelo, tá? Então, eu vou aqui, malha grafite, é o o ajuste do modelo Hot Winters, tá? E a gente só precisa chamar função mesmo, porque ela já otimiza os parâmetros, sem problema. X é igual a LTS, tá? Então, já está ajustado aqui o meu modelo Hot Winters, tá? O modelo Sarima, esse aqui eu já fiz em aulas passadas, certo? Só vou escrever aqui o modelo, já fiz esse ajuste. Eu não utilizei o Altarima, também é possível você fazer pelo Altarima, mas eu fiz avaliando a função de autorrelação e a função de autorrelação parcial, né? Então, essa metodologia que eu já expliquei em aulas passadas, eu tenho então o seguinte modelo Arima, tá? O objetivo da aula de hoje é comparar, tá, pessoal? Então, eu não vou perder tempo com, com cada modelo, como você já tem em outras aulas, tá? Mas podem perguntar, tá bom? Se tiver dúvida, é só perguntar.
no próprio chat do canal ou no nosso blog, tá? Não tem problema. Então, esse aqui é o modelo Sarin, o melhor modelo possível, ou seja, é o que dá o menor ICA, tá? Ah, você não vai comparar o ICA dos dois modelos? Não. O ICA é para um modelo para uma série temporal, certo? O ICA ele te dá o melhor modelo com a menor, no nosso caso, a menor parametrização possível. Parametrização mais simples que dá o meu melhor resultado. É o menor ICA. É isso que é o sentido da métrica AICA, né? Não é para ficar comparando modelos diferentes ou séries diferentes, não, certo? Então, o Sarima ajustado, tem os dois modelos ajustados, certo? Agora eu vou comparar o diagnóstico dos erros, certo? Vou colocar tudo no mesmo painel, vai ficar pequenininho, mas depois eu vou ampliar e a gente vai comentar, tá? Então, agora é só plotar os resíduos. Resíduo, então, resid, né, do HFit, primeiro, tá? Tá pequenininho, mas já eu vou aumentar. Então, clique enorme, vamos comparar com a distribuição normal, certo? Agora, a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa para os resíduos do Saarima. Comparação com a normal, CF e a parcial, tá? Aqui. Olha só. Então, essa primeira linha aqui são os resíduos do Hot Winters. A linha de baixo são os resíduos do Saarima, tá? A gente dá para perceber já no primeiro painel, né, quando a gente compara a distribuição dos resíduos, né, que você tem os valores mais extremos, pelo menos positivos, no caso do Hot Winters. Ia ter valores acima de 1 aqui, tá? O máximo que chega do Sarima é 0,6. E também tem o menos zero chega até valores de menos 0,5. No Sarima não chega a menos 0,5. Então já dá para perceber logo no primeiro painel de que você tem os valores extremos maiores no modelo Hot Winters. Isso é confirmado quando a gente compara o segundo painel. Está comparando essa distribuição com a distribuição normal. A gente percebe que escapa um pouquinho nos valores negativos, e escapa bastante, né? Isso em relação, escapa da linha, que é o fit perfeito, né? Quando se os resíduos fossem distribuídos normalmente, né? Seguindo a gaussiana, seguindo a normal, ele ia estar muito próximo, seguindo sempre essa linha, né? Não é o caso do Rockins, ele escapa um pouquinho aqui. No caso do Sarima, a gente visivelmente tem um ajuste melhor, certo? Tem uma escapada, tem, mas não é tão grande assim quanto o do Hot Winters. Quando a gente vai olhar a função de autocorrelação e autocorrelação parcial, os dois modelos são capazes de captar toda a correlação disponível na série, né? Disponível, assim, entre aspas, certo? Então, toda a correlação foi captada pelos modelos. Embora que no Sarima você percebe que tem uma escapada aqui da área onde a correlação pode ser considerada desprezível, né? Mas não tão relevante assim, tá bom? Então, do diagnóstico dos erros, essa é uma avaliação
vamos dizer assim, mais qualitativa da coisa, eu diria que o Sarima ele foi um pouco melhor do que o modelo Hot Wheels, certo? Em termos de no ajuste, tá? Agora vamos comparar as métricas, certo? As métricas que eu falei, tá? Não vou usar nenhuma função assim para calcular as métricas de erros quadrados médios, o erro médio, o erro absoluto médio, porque é muito simples de você escrever, certo? Os valores, tá? Então, o primeiro erro que eu vou calcular, a primeira métrica de erro que eu vou calcular vai ser o erro quadrático. Então, o erro quadrático médio é a raiz quadrada, certo? É a média dos resíduos ao quadrado. Bom, você pode estar, né, buscando essa fórmula em outros locais e é muito conhecido, tá? De toda forma, nas próximas aulas eu posso dedicar um pouco falando sobre essas métricas de erro, não tem problema, certo? Mas para agora vocês podem olhar, inclusive no próprio Wikipedia, tá? Que tem a fórmula do erro quadrático médio. Mas se ficar com dúvida, pergunta e também posso trazer uma explicação, a minha explicação do erro quadrático médio, não tem problema, tá? Então dá menos 0,23, aproximadamente, tá? Isso para o modelo Hot Wheels. O Sarima está um pouco menor, né? 0,21, certo? Tudo aqui arredondando, certo? Mas reflete o que a gente tinha visto no diagnóstico dos erros, né? O Sarima é um pouco melhor do que o Hot Wheels, tá? Quanto menor o erro quadrático médio, melhor o modelo, tá? Vamos continuar nossa comparação. Vamos olhar, então, o erro médio, certo? E aqui a gente espera que o erro médio, tanto do Hot Wheels como do Sarima, dê próximo de zero, certo? Então, meu próximo de zero, 0,01, o Hot Wheels, Sarima, eu também próximo de zero. Aqui eu posso dizer até zero, se eu arredondar para, sim, né, duas casas decimais, certo? Então, mas por que, professor, a gente espera que seja zero? Se é menor, tudo bem, mas zero, por quê? Porque significa que não há nenhum viés nos seus resíduos, nos erros, certo? Se esse valor é positivo, de negativo, é porque os seus erros têm um viés negativo, quer dizer, um viés positivo e um viés negativo, respectivamente. Então, o ideal é que o erro médio, né, às vezes é chamado até de mesmo de viés, tá? Depende do autor, ele seja zero, né? Ou muito próximo de zero, tá? Agora vamos calcular o erro absoluto médio. Como é isso? O erro médio, eu não estou olhando, eu não tô, o sinal, ele é importante. O erro se positivo, o erro negativo, eu não desconsidero o sinal. O erro absoluto médio, eu desconsidero o sinal. Eu só estou interessado no desvio absoluto entre o erro e, e o que foi simulado e o que foi medido, certo? Então, por isso que a gente chama absoluto, porque a gente está desconsiderando o sinal. A gente está aplicando uma função, a gente está deixando todos os valores positivos, certo? Eu estou interessado no valor do desvio, certa distância, tá? Então, isso é a média absoluta. No caso do Hot Wheels dá 0,17 e no Sarima 0,16, ou seja, um pouquinho menor, tá? Então, assim, novamente,
quando eu tô aplicando três métricas diferentes, certo? Você aplica essas três métricas, tá? Eu diria, então, né, que o Sarima, ele teve uma performance, né, um desempenho um pouco melhor que o Hot Wheels para esta minha série. Isso não significa que vai se repetir sempre. Nem mesmo para a mesma série, porque essa série, ela pode, posso ter mais dados, vai ter que ter um reajuste da série, enfim. Mas pelo que eu tenho disponível da série, né, o Sarima é um pouco melhor do que o Hot Wheels, certo? Na validação, você, aí você vai aplicar, vai olhar você pode olhar também, vamos dizer assim, os limites o uncertainty bounds, né, que seria os limites da previsão, né, o intervalo de previsão, é isso que eu estou querendo dizer, o intervalo de previsão com 95 e 80%, enfim, certo? Você também pode fazer essa comparação. Mas no treinamento já vai estar dizendo que, né, muito claro, que o Sarima foi o melhor modelo, tá bom? Então, fiquei muito satisfeito com esses pedidos, né, de mais aplicações e mais comparações de modelos. Então, esse é o primeiro vídeo sobre o assunto, né? E fico feliz, né? Ficarei mais feliz ainda, né, se vocês derem mais dicas de conteúdo, tá bom? Então, até mais e até a próxima aula.